Graça e paz, meu irmão em Cristo, gratidão damos a Deus pela oportunidade de estarmos outra vez aqui para meditar na palavra do Senhor, buscar entendimento e sabedoria para que possamos aplicar na nossa vida prática, na nossa vida diária e para com o nosso próximo. Hoje, dia 5 de dezembro de 2024, a nossa meditação irá mergulhar no primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1. E nesse versículo está escrito: E sucedeu que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. O povo de Israel, cenário aqui, o povo de Israel havia sido libertado por Moisés do Egito, 480 anos depois. E nessa peregrinação, o povo de Israel sempre buscou um lugar para que pudesse meditar, oferecer sacrifícios, fazer suas oferendas ali no sentido de cumprir a sua forma de adorar o Senhor sempre. Então ele ia sempre para monte, construir altares, juntava pedras. Abraão ali já fazia essas movimentações, essas sinalizações do desejo do povo de Israel. Foram diversos os momentos, e vamos dizer assim, nesse processo foram orientados por Deus, construir um tabernáculo móvel, para que pudesse praticar essa sua adoração e ter ali um ponto de referência nesse sentido, uma marcação visual local para o povo. E isso sempre acompanhou o ser humano, né? Nós temos ali sempre essa preocupação, essa dificuldade, ou esse desejo da materialização. Às vezes, isso não é algo que efetivamente seja uma determinação de Deus, mas Deus observa na gente essa necessidade e Ele, por sua soberania, Ele acaba, por exemplo, aprovando, né? Acaba se agradando, como é o caso aqui do templo, que não era uma coisa necessária, mas em contrapartida foi uma construção, foi um esforço, foi um sacrifício humano que agradou o Senhor, mesmo com as ressalvas que o Senhor sempre fez. Esse tipo de projeto, esse tipo de atitude, esse tipo de oferecimento para Deus, o cristão ou aquele que oferece tem que estar sempre preocupado para que a sua obra não seja maior do que a sua adoração, para que a sua obra não seja maior do que a sua obediência, para que a sua obra ou as coisas que ele oferece ao Senhor não seja maior do que o próprio coração de quem serve e de quem adora ao Senhor. Mas é claro que a gente, por vezes, consegue perceber que na obra é uma manifestação visual de empenho, de sacrifício, de trabalho, de dedicação e de prazer para que possa agradar aquele a quem você se oferece. Uma obra, no caso, uma obra como um templo desse, não é algo que parte do além. Não é algo que simplesmente você estrala o dedo e acontece. Uma obra é uma verdadeira imersão, é um verdadeiro, vamos dizer assim, é um verdadeiro sacrifício humano, em que envolve penalidades, envolve aplicação de recursos, envolve sacrifício
intenso, envolve gerenciamento, envolve, por exemplo, posso dizer assim, até uma atitude de amor, E aqui Salomão, ele faz o processo de iniciar a construção do templo. Quando a gente olhou no capítulo de ontem, o nosso devocional de ontem, sobre o capítulo anterior, o capítulo 5, nós vimos que o relacionamento de Salomão e Irão, um relacionamento comercial, mas um relacionamento que trouxe paz, e aquilo ali praticamente durou um ano, para que Salomão pudesse recolher os materiais, recolher os cedros, recolher pedras, todo um estabelecimento ali, para que pudesse preparar. E aqui, Salomão ali no seu quarto ano, segundo que a palavra vem dizendo, foi praticamente, eu acho que 3 anos, ele se movimentando, porque a partir ali de 1 ano ele deve ter iniciado as tratativas com o rei Irão, mostrando que não dava para se perder tempo em um projeto que o seu próprio pai Davi, que nasceu no coração do seu pai Davi, e que durante a sua vida, apesar de Davi não ter autorização do Senhor para construir, mas Davi foi, vamos dizer assim, foi preparando os caminhos para que seu filho fizesse, e até para que seu filho não apagasse da sua memória, não deixasse de ver aquilo como importante. E Salomão absorveu isso como verdade. Absorveu e empenhou recursos, empenhou homem, empenhou trabalho, empenhou sacrifício, empenhou força, muita coisa ele empenhou, e muitos recursos materiais, um gasto elevado, mas um gasto que para ele era um gasto prazeroso, era um gasto que tinha um propósito de oferecer o melhor para o Senhor. E aqui Salomão se preocupou com muitos detalhes, sempre oferecendo o que era melhor, sempre organizando, disciplinando, tomando a frente e colocando-se que ele próprio se envolvia naquele ali. E tudo isso agrada ao Senhor. Mas, no meio de todo esse processo, é importante a gente fazer o registro do que está no versículo, a partir do versículo 11. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, o primeiro aspecto que a gente vê é que Salomão, apesar da construção de todo o trabalho incansável, intenso, Salomão tirava tempo, ou seja, Salomão se mantinha conectado ao Senhor para que pudesse receber do Senhor as instruções e pudesse se manter no propósito do projeto da sua originalidade, com os aperfeiçoamentos que, por exemplo, seu coração se propunha a fazer. E voltando, aí quando dá lá no versículo 12, ele diz, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, a teu pai. A obra era magnífica. A obra envolvia todo esse cenário, principalmente quando a gente fala de doação, de disponibilidade de recursos, de sacrifício, tanto humano, sacrifício material, sacrifício de tempo, tudo isso. A obra tinha a sua grandiosidade, a obra tinha o propósito, tinha um coração com um propósito, mas Deus estabelecia assim, olha Salomão, é importante mais do que essa obra que tu te mantenhas fiel no meu caminho. É importante mais do que essa obra, como a própria palavra diz,
Melhor obedecer do que sacrificar, mais do que essa obra, mais do que esse sacrifício, mais de todo esse empenho, que tu obedeça a minha palavra, que tu andes no caminho da minha justiça, que tu andes por onde eu te instruo. Salomão, não são essas obras, ou não é essa obra, não é essa grandiosidade, essa suntuosidade que vai me agradar. Alegro-me sim que você esteja buscando, vamos dizer assim, agradar a mim que sou o teu Senhor, através da tua limitação, através tu querendo doar o teu coração, mas o teu coração se manifesta verdadeiramente em adoração e louvor em me servir, quando efetivamente aquilo que eu te ensino, aquilo que eu te oriento, aquilo que eu te determino, o teu coração se alegra em cumprir. Então, Salomão, não se desvirtue, não são obras, não são templos, é o teu coração, é a tua verdade, é a tua obediência que vai me agradar. E no versículo 13 ele diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. E aí, Deus aqui, o Senhor estabelece, o Senhor direciona, o Senhor informa que a gente tem aquela busca de oferecer uma casa para o Senhor, sendo que na própria Bíblia diz que nem mesmo o céu era, vamos dizer assim, é possível comportar um ser tão grandioso quanto Deus. E Deus diz assim: mas eu habitarei no meio do povo, mas utilizarei tua casa e aceitarei tua casa para receber louvores, para que a gente se encontre lá. Mas a minha habitação, na verdade, é no meio do teu povo. Como hoje nós cristãos, a habitação de Deus é o nosso íntimo, o nosso coração, porque o Espírito Santo tem que habitar dentro do cristão atualmente. Então, ele, vamos dizer assim, a morada, que é essa morada física, ou essa morada que Deus dizia no meio do teu povo, hoje é dentro de cada um de nós, nessa formação. E quando nos reunimos hoje naquilo que nós conhecemos como igrejas, né, nesses locais, semelhantemente hoje ao templo de Jerusalém, que seria um local da adoração. Aqui o Senhor se alegra, mas o Senhor faz com que é importante Salomão entenda que muito mais do que as obras, muito mais do que o desejo do seu coração nesse sentido, de mostrar algo não só para o próprio Deus, como para as outras nações, né? Muito mais do que isso, é servir e obedecer ao Senhor, o que realmente importa. Tá certo? Graça e paz ao meu Deus Todo-Poderoso, que Ele possa tomar conta da tua vida, cuidar da tua casa e que Deus possa cuidar de nós, tá certo?